Glória a Deus, amém? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, é com muita alegria. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, amém? Ele é a pessoa mais importante deste lugar, desta noite, o Senhor Jesus Cristo. E todos nós estamos aqui por causa dele. A palavra de Deus diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é mais importante do que tudo nas nossas vidas, amém? Quero convidar você a se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. A reverência é a palavra de Deus, amém? A reverência é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Apocalipse 19 diz que o nome pelo qual o Senhor Jesus é conhecido nos céus é a palavra de Deus. Tudo que você quiser saber a respeito do Senhor Jesus Cristo está na palavra de Deus. Tudo que você quiser saber está na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que você tem que firmar a sua fé. Amém? Quero ler inicialmente Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 24. O tema do congresso é fiel até o fim. Amém? E aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e estamos diante da Tua palavra, Senhor. Esta é a Tua palavra, Senhor. Esta palavra é poderosa. O Senhor declarou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Senhor, quando Tu liberas uma palavra, Senhor, não existe nada mais poderoso neste universo do que a Tua palavra. Quando Tu disseste: haja luz, houve luz. Quando Tu chamou todas as coisas à existência, elas vieram à existência pelo poder da Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, venha sobre nós, venha de encontro às nossas vidas nesta noite, Senhor. Venha, Senhor amado, gerar vida em nós, abundante, Senhor. Quando Tu estavas diante do túmulo de Lázaro e Tu disse: Lázaro, vem para fora. Instantaneamente, aquele corpo que já estava apodrecido dentro daquela sepultura, recebeu uma palavra de poder. E a morte foi embora, e a podridão foi embora, e tudo se fez novo naquele momento. Esse é o poder da Tua palavra. E este poder, nesta noite, Senhor amado, está aqui nesta palavra, de encontro a cada vida, está aqui, de encontro aos amados que nos assistem também pela internet, Pai. E que nós recebemos esta palavra de vida, esta palavra que tudo transforma, nós recebemos nesta noite. Que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja pronto para receber esta palavra poderosa. Assim nós te pedimos, no nome santo, glorioso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu estava meditando sobre o tema e o Senhor me levou a este texto, a este versículo, em que o apóstolo Paulo faz essa declaração tão poderosa. Irmãos, presta atenção, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. E nós aprendemos que não existe nada mais precioso do que a vida, não é verdade? O que adianta a pessoa ter dinheiro se ela não tem saúde? O que adianta a pessoa ser rica, famosa, se ela está perdendo a sua vida? Garanto para você que você chegar dentro de uma UTI, de uma pessoa que está desenganada, ela pode ser a pessoa mais rica, ela pode ser a pessoa mais poderosa, ela pode ser a pessoa mais famosa. Garanto para você, se você fizer uma proposta para ela: olha, entrega tudo que você tem por mais vida, ela não vai pensar duas vezes. Ela vai entregar tudo que ela tem em troca de vida.
Mas o Senhor Jesus disse para mim e para você: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Nós recebemos vida do Senhor Jesus gratuitamente. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está falando da vida espiritual, ele está falando da sua vida física. E ele diz aqui: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo que a nossa vida tem que ser usada para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos salvos. Você não pode amar mais a sua vida do que o chamado que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas trocam o chamado de Deus, trocam muitas vezes ministério. Eu estava esses dias conversando com o pastor Hudson e me lembrando de muitas pessoas que eu vim aqui a Campo Largo muitas vezes, mais novinho, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo aqui, na casa onde o Hudson mora, há muitos anos atrás. E a gente estava conversando e lembrando de pessoas, ele disse: olha, fulano esse desviou, esse não está mais. E a gente se entristece ao saber, e não só aqui, mas também lá em São Paulo, eu cresci dentro da igreja e a gente vê que muitas pessoas não permanecem. Trocam o chamado, trocam a vida de Deus pelas coisas deste mundo. Ontem aqui, o Senhor ministrou através da sua palavra sobre Daniel. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo. E eu ouvi uma frase de um pastor que me marcou muito. Ele diz: Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. O mundo não pode entrar dentro do teu coração. O mundo não pode entrar dentro da tua alma. Esse é o lugar que pertence ao Senhor Jesus. E só a Ele. Só Ele. Ele é mais importante do que tudo, irmão, porque esta vida passa muito rapidamente. Muito rapidamente. E eu não digo que ela passa muito rapidamente porque pessoas vivem pouco, outras vivem muito. Não, eu digo porque a vida ela é breve, ela é frágil. Quem passou por luto sabe o quão frágil é a vida. Muito frágil, irmãos. Hoje a gente está aqui, está cheio de sonhos, mas nós não sabemos o nosso amanhã. O nosso amanhã não pertence a nós, ele pertence a Deus. Não pertence a nós. Jesus diz que não está no controle das nossas mãos e de nenhum ser humano o tempo da sua vida. Nós não podemos acrescentar um côvado sequer à nossa existência. Ela está nas mãos de Deus. E Deus nos deu a vida com um propósito. E o propósito é, meus irmãos, que nós cumpramos a nossa carreira. Mas não é a carreira secular, é a carreira da fé. Lá no céu, quando a gente chegar, a gente não vai apresentar o nosso currículo. Hoje aqui, no mundo dos homens, você tem que apresentar o seu currículo. Quem é você? Aonde você estudou? O que você tem? No mundo secular é assim, quem é você? Ou é o que você estudou, o que você acumulou de bagagem intelectual, ou é o que você tem de bens materiais. O mundo enxerga a gente assim. Pelo que nós temos, ou por aquilo que nós adquirimos de bagagem intelectual. Mas essas coisas para Deus não querem dizer nada. Só existe diante de Deus dois tipos de pessoas. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado? À sua direita e à sua esquerda se encontravam dois ladrões. E eles representam toda a humanidade. Um deles não creu em Jesus, zombou e desprezou dele. O outro se arrependeu e creu no Senhor Jesus. Diante de Deus só existe dois grupos de pessoas: aqueles que se arrependem e aqueles que creem, e aqueles que zombam e que rejeitam. Só isso. Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você estudou, se você não estudou, se você mora num país rico. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é qual a sua atitude diante de Jesus. Você se arrependeu e creu, ou você desprezou Ele, só isso. E na eternidade é assim também. Só existe dois grupos de pessoas na eternidade: aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão perdidos.
Só isso. Então Paulo está dizendo aqui de maneira poderosa, e ele entrega a vida dele, que a vida dele é entregue, e ela não é mais preciosa do que o chamado que Deus tem para ele. Esse chamado é mais importante do que tudo. Lutas todos nós vamos ter. Você servindo a Deus ou você não servindo a Deus, você vai ter luta. Você vai ter tribulação, você vai ter dificuldade. Basta você conversar com pessoas aí fora. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem adversidade. O que faz a diferença é se eu estou com Cristo ou não. Isso faz toda a diferença. Porque quando eu estou com Cristo, eu nunca estou sozinho. E eu não dependo de mim para vencer. Eu dependo dele. Eu dependo dele. E quando eu tenho Cristo na minha vida, ele tem poder de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A palavra de Deus diz que não existe para Deus impossíveis em todas as suas promessas. Não existe nada impossível. Lázaro estava morto há 4 dias. E eu pergunto para você, qual a resposta que a ciência tem? Qual a resposta que a humanidade tem para alguém que está sepultado e morto? Nenhuma. Mas Jesus disse, tira a pedra. A própria irmã do defunto falou, Senhor, já cheira mal. E eu não gosto de muitos filmes que põem Jesus longe da sepultura, porque parece que ele está com medo do cheiro que vai sair lá de dentro. Eu creio que Jesus estava bem próximo, porque ele não estava com medo de sentir nenhum odor de podridão, porque ele é a própria vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No momento que ele disse, abre essa sepultura, Lázaro vem para fora. A morte foi embora. A vida entrou, aleluia, e Lázaro saiu daquela sepultura. Esse é o poder de andar com Jesus. O poder não está em nós, o poder está nele. Aleluia, glória a Deus. E o que significa andar com Jesus? 2 Coríntios capítulo 11. É um mar de rosas a vida do cristão? Não. Jesus nunca mentiu e nem nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu. Ele diz, eu venci o mundo. E se ele venceu e nós estamos com ele, Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo vai descrever a sua vida ministerial, e ele diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Você está entendendo por que ele diz que em nada eu tenho a minha vida por preciosa? Paulo amou tanto o ministério e a obra de Deus, que ele suportou passar por todas essas coisas. Quantas pessoas desistem na caminhada? Na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira adversidade, não quer mais andar com Jesus. Ah, pastor, a luta está muito grande. O senhor não sabe o que eu estou passando. Não, eu já tentei, eu quero, mas olha, é tanta luta, é tanta dificuldade. Irmãos, olha o testemunho do apóstolo Paulo. Olha o testemunho de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Olha o testemunho daqueles que não amaram a sua vida mais do que o seu chamado.
Jesus tem que estar em que lugar na nossa vida? Primeiro. Porque se Ele não estiver no primeiro lugar da nossa vida, eu garanto para você que Ele não vai estar no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Porque Ele é Senhor. Ou Ele está em primeiro, ou Ele não está em nenhum outro lugar. Ou Ele é tudo para mim, ou Ele não é nada. Eu estou me enganando. Ele tem que ser tudo. Ele tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas. 2 Coríntios aqui mesmo, capítulo 12, um pouquinho na minha Bíblia aqui está na mesma página, versículo 15 do capítulo 12. Paulo diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo, eu estou gastando toda a minha vida, estou gastando tudo que eu sou, para cumprir o chamado de Deus na minha vida. E por que Paulo está fazendo isso? Porque o mais importante era servir ao Senhor. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo, e responda dentro do teu coração, o que é mais importante para você? A sua vida ou a sua carreira cristã? O que é mais importante para você? Quando você for confrontado, e com certeza você vai ser confrontado, em algum momento das nossas vidas, nós somos confrontados. O que é mais importante? A minha vida com Cristo ou a minha vida secular? Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, ou eu vou amar a mim mesmo acima de todas as coisas. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ter duas pessoas ocupando o trono da minha vida. Ou ele é de Jesus, ou ele é meu. Ele tem que estar no controle. Ele diz lá em Mateus capítulo 16, e desculpa, eu estou usando muitos textos, mas é que aquilo que Deus foi me dando, eu fui escrevendo. Mateus capítulo 16. Eu estava conversando com o pastor Hudson hoje à tarde, e eu estava falando, olha, às vezes eu tenho uma dificuldade, e eu oro, e Deus vai falando, eu falo, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, repete, por favor, me ajuda. A minha compreensão muitas vezes é limitada, Senhor, me ajuda, vai falando, vai me dando textos, eu vou escrevendo, e o Senhor vai dando, eu vou escrevendo. Mateus 16, versículo 24 em diante, Jesus fala assim, aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha o que Jesus disse, não é obrigado, mas se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz nos confronta a todo momento. A cruz é o ponto de divisão da humanidade. Como eu falei do ladrão da cruz, diante da cruz, ou nós o seguimos, ou nós o negamos. Ou nós o rejeitamos, ou nós o amamos. A cruz é o que confronta a humanidade. Jesus diz, quando eu for levantado no madeiro, todos eu atrairei a mim. Todo ser humano é confrontado pela cruz de Cristo. E a todo momento nós somos chamados a esse negar a nós mesmos. Ele disse aqui, cada dia, não é uma vez só, é todo dia. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quantas pessoas dizem, eu não vou fazer isso. Eu não vou seguir Jesus. Eu não vou, não, que é isso? Eu não vou. Diante da palavra, como o pastor falou, tem que amar a palavra. Quantas pessoas diante da palavra falam, não, isso eu não aceito. Com quantas pessoas eu já conversei e falei, pastor, isso aqui eu não aceito, mas aquilo eu aceito. Isso eu concordo, mas aquilo eu não concordo. A palavra de Deus é única. Ou você aceita tudo. Se você rejeitar alguma coisa, você está rejeitando tudo. Não dá para ter parte da palavra de Deus. Ela é uma só. Ela é uma unidade só. Ou você aceita tudo e concorda com tudo e aceita tudo, ou você está rejeitando tudo.
E Jesus disse assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A salvação é de graça, não é? Porque Jesus pagou o preço dela na cruz. Nós temos a noção de que aquilo que é de graça não vale nada. Mas a cruz de Cristo nos mostra o preço da salvação de cada ser humano. Se você pegar todas as riquezas que existem no mundo hoje, a palavra de Deus diz que não compra a salvação de um único ser humano. Nenhum. Mas o Senhor Jesus Cristo pagou esse preço na cruz por nós. E Ele nos dá gratuitamente. Porque Ele nos dá gratuitamente não significa que não teve preço. O preço foi alto. Foi até a última gota do Senhor Jesus Cristo. Foi até o último suspiro dos seus pulmões. A sua própria vida Ele deu na cruz. O preço foi alto. Foi muito alto aquilo que Ele fez por nós. Lá em Apocalipse 2:10 está escrito: ser fiel até a morte. Tem que ser fiel até a morte. Não basta ser fiel por um momento. Não basta ser fiel por um tempo na sua caminhada. Você tem que ser fiel até a morte. Porque aquele que for fiel até a morte vai receber o quê? A coroa da justiça. Aleluia! O Senhor quer dar uma coroa para cada um de nós. O Senhor quer levar-nos e nos introduzir na glória celestial. Em coisas que nós vamos viver que não passa pelo nosso pensamento. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, o olho humano não viu, o ouvido humano não ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. São coisas maravilhosas. Pensa no lugar mais bonito que você já viu. É melhor. Pensa no lugar assim que você esteve, que você falou: nossa, que lugar maravilhoso. É muito melhor. Pensa naquele momento maravilhoso da sua vida e você pensou assim: eu não queria que esse momento acabasse nunca. É melhor. E é eterno. Não vai passar. As coisas desse mundo passam. No momento você está rindo, logo após você está chorando. No momento você está alegre, daqui a pouco você está triste. No momento você está eufórico, daqui a pouco você está desanimado. Mas lá não é assim. Lá não acaba. As coisas gloriosas não acabam, não terminam. Por isso o apóstolo Paulo, no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos para lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele vive toda a sua vida desta maneira, colocando o ministério do Senhor acima de todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele faz uma declaração tão maravilhosa. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer: Senhor Jesus, se o Senhor voltasse hoje, aleluia, nada me prenderia nesta terra. Porque tem pessoas que pensam: não, Jesus podia demorar mais um pouquinho para voltar. Tem tantas coisas que eu gostaria de viver, tem tantas coisas que eu gostaria de conquistar. Quem está falando isso não sabe nada do que Deus tem preparado. Porque se Jesus voltar agora e nos levar para a glória, irmão, nada neste mundo vai fazer falta. Nós não vamos lembrar dessas coisas aqui, não. Nós não vamos ter saudade das coisas deste mundo, não, irmão. Lá naquele lugar que Deus tem preparado para nós, não vai ter motivo da gente olhar para trás, irmão. Não tem motivo de olhar para trás. Nós temos que entender que Senhor Jesus é tudo. A carreira é mais importante. Cada um de nós tem uma carreira proposta pelo Senhor. Cada um de nós tem um ministério para desenvolver nesta terra. Não existe crente que foi salvo para não fazer nada. Lá na igreja eu falo assim, pastor Ruth, não existe ministério do banco.
Eu fico no banco, Deus não me chamou, não vou para fazer nada. Eu só vou estar aqui e assistir. Não existe esse ministério. Cada um de nós está incumbido da grande comissão de Marcos 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo crente é um pregador do evangelho. Todo crente é um evangelista. Todo crente é aquele que no momento que alguém chegar e disser assim, pastor Rubinho, no trabalho, na escola, no mercado, onde que for, nossa, eu estou passando por tanta dificuldade, tanto problema, eu estou tão abatido. Todo crente está habilitado para dizer, você quer que eu faça uma oração por você? Você quer que eu ore? Você crê que Jesus pode manifestar o poder dele aqui agora sobre a sua vida? Nós temos que ter ousadia, porque o poder pertence a ele. Quem opera é ele. Quem faz a obra é ele. Mas a palavra de Deus diz, como crerão se não há quem pregue? Então você tem que abrir a sua boca. E você tem que falar. Ah, mas eu não sei falar. A palavra de Deus diz que naquela hora o Espírito Santo vai te dar o que você falar. Não é por muito falar, às vezes é uma palavra. Uma palavra que você falar. Eu vou contar uma experiência que eu vivi na UPA, quando a minha esposa estava internada. Eu estava naquela aflição de todo dia ir lá para visitá-la, E tinha uma pessoa lá, um irmão, que eu até então não sabia que era irmão, e era ali da segurança, da zeladoria, estava sempre ali. E ele ficava na porta da UTI, porque tem pessoa que quer entrar e não pode. E num dia muito difícil, que o médico me chamou lá e disse, olha, tua esposa não passa de hoje. Então eu te chamei aqui, entra lá, vai lá e se despede dela. Irmãos, eu fiquei muito abalado. Eu entrei, confesso que eu mais chorava do que qualquer outra coisa. E quando eu saí naquele estado, aquele servo de Deus olhou para mim e disse assim, não temas, o Senhor está contigo. Irmãos, aquilo que ele falou para mim, na simplicidade dele, me deu uma paz tão grande. Me deu uma paz tão grande. Eu olhei para ele e falei, irmão, muito obrigado pela tua palavra. Era tudo que eu precisava ouvir neste momento. Era tudo que eu estava necessitando neste momento, eu ouvir isso. E Deus usou a tua vida. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado, a gente fica travado. Ai, o que eu vou falar? Fala aquilo que Deus colocar nos teus lábios. Fala aquilo que Deus colocar nos seus lábios. Ore, meu irmão, como uma criança, mas ore. Deus não está preocupado em ouvir palavras bonitas. Deus está preocupado na sinceridade do nosso coração. É a sinceridade do nosso coração. Você conhece a parábola do fariseu e do publicano que subiram juntos para adorar no templo. O Senhor Jesus conta essa parábola. O fariseu se aproximou, olhou para o publicano e disse, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como aquele publicano, eu sou uma pessoa honrada, eu sou uma pessoa que... E o publicano lá de longe, não tinha coragem nem de se aproximar, não se achava digno de se aproximar do altar. Ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pobre pecador. Jesus diz, quem a oração foi ouvida e respondida? Dele. Não é a maneira que nós falamos, é a sinceridade do nosso coração. O Senhor tem um ministério na tua vida. Você tem que pregar com a tua vida, com o teu testemunho. Você tem que pregar com a tua boca. Muitas vezes vai ter situações em que alguém vai chegar para você e naquele momento Deus quer te usar. E às vezes a gente pensa assim, olha, se o pastor estivesse aqui, se o irmão tal estivesse aqui, não, se fosse para eles estarem ali, eles estariam. Se eles não estão ali é porque Deus quer usar você. É você que Deus quer usar, porque tem pessoas que Deus não vai chegar através do pastor Hudson, Deus vai chegar através de você. Deus vai usar a tua vida. Naquele momento você é aquele que está como representante de Deus. Depois a pessoa pode se converter e vir aqui e o pastor Hudson ministrar e ela ser abençoada. Mas naquele primeiro contato, é você. É você. Não feche a tua boca. Não se intimide. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas não é timidez de personalidade. É timidez daquele que quando vê a necessidade fala, eu não.
eu não vou orar, eu não vou pregar. Essa timidez não agrada a Deus. É mais, se traduzindo, vamos dizer assim, como uma covardia. Eu vou falar de Jesus? Eu não. Eu vou orar? Eu não. Sim, irmãos. Ore, fale. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus manifestar o poder e a glória dele através de você. Deus quer usar, e você tem que entender isso. Você tem uma carreira para cumprir. Cada um de nós recebeu talentos do Senhor, que não podemos enterrar. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que enterrou o seu talento, o que o Senhor disse? Mau e negligente servo. Deverias tu ter trabalhado, pelo menos entregado esse talento ao banco, para que quando eu voltasse, eu recebesse os juros. Mas você enterrou o talento. Quantas pessoas têm enterrado o talento? Quantas pessoas têm fechado a boca no momento que deveriam abrir a boca? Quantas pessoas têm se omitido no momento em que eles deveriam dizer, eu sou de Jesus. Quer que eu ore por você? Quer que eu leve o seu nome na igreja? Quer ir comigo à igreja? Olha, vai ter um culto, vamos comigo à igreja. Olha, vamos orar. E muitas vezes a gente fica pensando, mas será? Não, a dúvida não é de Deus. A ousadia é de Deus. Deus tinha um exército em Israel, pastor Hudson. Tinha um rei em Israel. Tinham soldados em Israel. Mas diante de Golias eles estavam acovardados. Deus precisou pegar um menino de trás do curral das ovelhas e mandar ele para estar à frente daquele exército. Porque ele tinha ousadia. A primeira vez que ele ouviu o gigante, a palavra de Deus diz 40 dias, Golias estava desafiando os exércitos de Israel. A primeira vez que Davi ouviu o desafio de Golias, ele disse, quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Davi não está trazendo a responsabilidade para você. Ele diz, olha, eu vou lá e... Não, quem é ele diante de Deus? Ele precisa saber que há Deus em Israel. Toda essa multidão precisa saber que há Deus em Israel. Aleluia. Irmão, você tem que abrir a sua boca e dizer, você precisa saber que há um Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Há um Deus que restaura vidas, há um Deus que restaura casamentos, há um Deus que liberta da droga, há um Deus que liberta do cigarro, do álcool, da prostituição, há um Deus que transforma qualquer pessoa. Há um Deus, aleluia, e é maior do que todos os deuses. Há um Deus que transforma, aleluia. Há um Deus que quando diz haja a luz vem, aleluia. Há um Deus todo-poderoso. Quero que você fique de pé nesse momento.